Only me. Only me. All things are only me. Only me. All things are only. O poderoso conquistador. Baptismal service, I believe they had the pool filled up, and communion and foot washing. Serviço batismal. Eu creio que eles encheram o tanque e a comunhão e lava-pés. How many people in here ever was at a foot washing? Let's see your hands. Quantas pessoas aqui alguma vez já estiveram em um lava-pés? Vejamos suas mãos. Oh, my, look at the Baptists that's in here this morning. Oh, veja os batistas que estão aqui nesta manhã. Amém. Now they say the foot wash Baptist. Vocês sabem, eles dizem, o lava-pés batista. And saying, oh, when I used to go to the foot wash Baptist, they only wash one feet, just one foot. And now here we wash both feet. E entretanto, quando eu ia ao lava-pés batista, eles apenas lavavam um pé, apenas um pé. E agora aqui nós lavamos os dois pés. Oh, a double blessing. Então, uma bênção em porção dobrada. See, have two blessings in one. Veja, sim, tem duas numa. If it's a blessing to wash one foot, you ought to try both one time. The foot wash Baptist. Se é uma bênção lavar um pé, você deveria tentar os dois. Uma vez, o lava-pés batista. Well, it depends on what kind of service we have this morning. Bem, isto dependerá do tipo de serviço que teremos nesta manhã. Right, we don't know just what it will be tonight because we Correto. Não sabemos o que será exatamente nesta noite, porque nós, how the service is this morning. I'm kind of tired. de como for o culto nesta manhã, estou um pouco cansado. We just come from Mexico where I had one of the most marvelous meetings we've ever had. And I know many of you are interested to hear of it, so Acabamos de chegar do México, onde tive uma das reuniões mais maravilhosas que já tivemos. E eu sei que muitos de vocês estão interessados em ouvir isto, então we was down there for 3 nights, had 3 nights of service. Bem, estivemos lá embaixo por 3 noites, tivemos 3 noites de culto. And our blessed Redeemer certainly did do the exceeding abundantly down there. E o nosso bendito Redentor, com certeza, excedeu abundantemente ali embaixo. The last night we had 20,000 people that had never come to Christ in any manner. Na última noite, tínhamos 20.000 pessoas que nunca tinham chegado a Cristo de modo algum. Received Jesus as personal Savior at one time. 20,000 at one time. Receberam a Jesus como Salvador de uma vez. 20.000 de uma só vez. A resurrection of a little baby. It died in its mother's arms while standing on the ground. A ressurreição de um bebezinho que morreu nos braços de sua mãe, enquanto estava ali de pé. And the doctor had said the day before it was going to die, and she had brought it to the meeting to be prayed for. E o médico havia dito, um dia antes, que ele iria morrer. E ela o trouxe à reunião para receber oração. And the people were standing like they are around here. E o povo estava de pé, como está por aqui. Now you think it's pretty bad here for we Americans to have to stand an hour, but they would come in sometimes at 6 o'clock at morning and stand till 11 that night. Agora você acha que é muito ruim aqui para nós americanos ficarmos de pé por 1 hora, mas eles chegavam às vezes às 6 horas da manhã e ficavam de pé até às 11 daquela noite.
And they were so jammed together till they estimated how much ground we had for them to stand on. Estava tão apertado que eles calculavam quanto de espaço tínhamos para eles ocuparem. And they were standing 6 people every 3 square feet. 6 people just standing jammed together, leaning against each other. E eles ficavam de pé, 6 pessoas por cada 3 pés quadrados. 6 pessoas simplesmente de pé, apertadas, apoiando uma contra a outra. I said it reminded me of sheep. Eu disse, me faz lembrar de um rebanho. You know, when the heat of the day is on, the sheep all get together. Você sabe, quando chega o calor do dia, as ovelhas se ajuntam todas. And they stand against another. And they make shade for each other and they support each other. E se encostam umas nas outras. E uma faz sombra para a outra. E elas suportam umas às outras. So that's the way the sheep of God should do. Então esta é a maneira que as ovelhas de Deus deveriam fazer. Kind of stand together, go places and support one another with our faith. Posicionarem juntas e apoiarem uma às outras com a nossa fé. Now, every person in your own way of praying, Agora, cada pessoa com o seu próprio modo de orar, whichever way you pray at your church, you pray this morning. seja qual for a maneira que você ore na sua igreja, você ore nesta manhã. And we are going to read some of God's Word, E vamos ler um pouco da palavra de Deus. and we are going to read some of God's Word, and because of those who are standing as we come up, they're just turning the people away and away. Por causa daqueles que estão de pé, enquanto chegávamos, eles simplesmente estavam mandando as pessoas ir embora. And said they've been turned away for quite a long time. E dizem que estão indo embora há muito tempo. So now we're going to be real quick and speak on the Word so you can have a ground for faith. Então agora seremos bastante rápidos e falaremos na palavra para que então você tenha um fundamento de fé. And then after that, then we're going to pray for the sick the way the Lord will. E então, após isso, então oraremos pelos enfermos da forma que o Senhor quiser. Well, I've been wanting to have our first opening service to take the people the way the vision had just showed. Tenho desejado fazer nosso primeiro culto de abertura, levar as pessoas de uma maneira que a visão acabou de mostrar. But I don't know whether I'm going to be able to do that or not. Mas eu não sei se serei capaz de fazer isso ou não. The rooms are jam full in there to get them away from the public. As dependências estão completamente cheias ali para alcançá-los longe do público. To trust that you'll try to hold on just for a little while and pray. Espero que vocês aguentem só por algum tempo e oraremos. Now, the first thing I believe that all doctrine must come from God's eternal blessed Word. Agora, a primeira coisa, eu creio que toda doutrina deve vir da bendita palavra eterna de Deus. For faith cannot rest upon the shifting sands of theology of man. Pois a fé não pode descansar sobre as areias movediças da teologia dos homens. It must be based upon the unmovable rock of God's Word. Ela deve estar baseada na inabalável rocha da palavra de Deus. Therefore, a person can rest assured that if God has said it, God will perform what He said. Então uma pessoa pode descansar certa daquilo, que se Deus disse aquilo, Deus realizará o que Ele disse. In the message this morning, we were talking on how that God before Na mensagem nesta manhã, falávamos em como Deus antes, perhaps 10,000 years before there's ever a world, Jesus Christ was slain before the foundation of the world. talvez 10.000 anos antes de existir o mundo, Jesus Cristo foi morto antes da fundação do mundo. God spoke it, and that settled it. Deus falou e aquilo ficou estabelecido. As long as God speaks it, that makes it right.
Assim que Deus fala, aquilo fica estabelecido. And in God's mind, when He speaks the word, it's already confirmed in heaven. E na mente de Deus, quando Ele fala a palavra, ela já está confirmada no céu. That's how perfect it is up there. É assim que ela é perfeita lá em cima. So how much ought we mortals who have been redeemed by His grace trust His word? Então, como deveríamos nós, mortais, que temos sido redimidos por sua graça, confiarmos na sua palavra? If His word said so, that's settled. Se sua palavra diz assim, isto está estabelecido. Now, first the Word, the Bible said, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Agora, primeiro, uma palavra. A Bíblia diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Now, before it could be a word, it had to be a thought, because a word is a thought expressed. Agora, antes de haver uma palavra, teve que ser um pensamento, porque uma palavra é um pensamento expresso. And God, when He seen that the enemy of this world was going to do what he did, E Deus, quando Ele viu que o inimigo deste mundo ia fazer o que Ele fez, God thought how He would send the great plan of redemption. Deus pensou que Ele enviaria o grande plano de redenção. And when He thought it, then He spoke it, and it was as good as done right then. E quando Ele pensou, então Ele falou, e isto foi bom, como foi feito então. And thousands of years later came the Lord Jesus Christ and died for sins and rose again some 1900 years ago this morning for our justification. E milhares de anos depois apareceu o Senhor Jesus Cristo e morreu pelos pecados e ressuscitou. E uns 1900 anos atrás, nesta manhã, para a nossa justificação. Setting up His right hand now as a high priest making intercession upon our confession. Assentado à sua destra agora, como sumo sacerdote, fazendo intercessões sobre nossas confissões. It's already finished. And any word that comes out of God's Bible, you can rest your soul upon it. Já está terminado. E qualquer palavra que sai da Bíblia de Deus, você pode descansar em sua alma sobre ela, vem? That's the reason down in Mexico, the most of the people down there are Catholic. Esta é a razão lá embaixo no México. A maioria das pessoas lá embaixo é católica. And being interviewed by a Catholic man, he said, Brother Branham, do you believe that our saints can perform miracles? E sendo entrevistado por um católico, ele disse, Irmão Branham, você crê que nossos santos podiam realizar milagres? I said, if they're living, not dead. Eu disse, se eles estiverem vivos, mas não mortos. And he said, E ele disse, bem, você... I said, Eu disse, He said, what church are you with? Ele disse, com qual igreja você está? I said, the church of the Lord Jesus. Eu disse, a igreja do Senhor Jesus. And he said, what denomination is it? E ele disse, qual é a denominação? And I said, it isn't a denomination, it's the body of Christ. E eu disse, não é uma denominação, é o corpo de Cristo. By one Spirit, we all come together to believe. Por um Espírito nos reunimos todos para crer. And in there, no matter what the man thinks, it's his personal faith in Christ. E ali não importa o que o homem pense, é a sua fé pessoal em Cristo. He said, of course, that Bible was the ancient history of the Catholic Church. Ele disse, claro, essa Bíblia foi a antiga história da Igreja Católica. And I said, well, I'm going to give you the benefit of the doubt. E eu disse, bem, eu vou te beneficiar com a dúvida. I read many histories, and I don't see where the Catholic Church ever come into existence for 300 years and something after the death of the last apostle. Eu li muitas histórias e não vejo onde a Igreja Católica chegou à existência, a não ser por 300 anos e alguma coisa após a morte do último apóstolo. But however, I'll give you the benefit of the doubt and say it was.
Mas, contudo, eu vou te dar um benefício da dúvida e dizer que foi assim. Then you can call me a Catholic of the old type, because I believe the Bible. Então você pode me chamar de católico dos velhos tempos, porque eu creio na Bíblia. That's right. All right. Isto é certo. And I believe that every word can never be changed if God has once spoken it, it's forever the truth. See? E eu creio que cada palavra nunca pode ser mudada. Se Deus alguma vez a disse, ela é para sempre verdade. Vem. See, you and I keep learning more wisdom. Veja, você e eu continuamos aprendendo mais sabedoria. You know more now than you did a few years ago. Você sabe mais agora do que você sabia há poucos anos atrás. A little girl sitting here. Now, she's just a child. A garotinha sentada aqui agora, ela é apenas uma criança. Her parents have to lead her. Seus pais têm que guiá-la. After a while, she'll grow up, and probably in her day, she progresses. She might be smarter than her mother is now. See? Because she keeps progressing. Após algum tempo, ela crescerá e provavelmente no seu dia ela progredirá. Ela pode ser mais inteligente do que sua mãe é agora. Vejam por quê? Ela continua progredindo. But God is infinite. He can't change. Mas Deus é infinito. Ele não pode mudar. Yes, he was perfect to begin with. Ele era perfeito para começar. He'll be the same at the end. Ele será o mesmo no fim. He can't change. Ele não pode mudar. So whatever his attitude was towards anything in the Bible, it has to be the same now, or he did wrong the way he acted then. Então, seja qual foi a sua atitude em relação a qualquer coisa na Bíblia, tem que ser a mesma agora, ou ele errou da forma que agiu no passado. See, so he's got to never change. Vem? Então ele nunca mudou. So before we open up his word, let us speak to the one who wrote it, the Lord Jesus, while we bow our heads. Então, antes de abrirmos a sua palavra, vamos falar com aquele que a escreveu, o Senhor Jesus, enquanto inclinamos nossas cabeças. Our Heavenly Father, today is one of the greatest days on the history of the Christian calendar. Nosso Pai Celestial, hoje é um dos maiores dias na história do calendário cristão. It's the day of the resurrection. É o dia da ressurreição. We pray, Heavenly Father, that He who is alive today and alive forevermore will visit with us in these next few moments of speaking and praying for those poor people who are sick and needy today. Nós oramos, Pai Celestial, que aquele que está vivo hoje e vivo para sempre, nos visite nestes próximos poucos momentos, ao falarmos e orarmos por estas pobres pessoas que estão enfermas e necessitadas hoje. I humbly ask that you forgive us all of our sins and trespasses. Eu, humildemente, peço que tu nos perdoe de nossos pecados e transgressões. We do wrong. Nós erramos. We realize that because we're living in a wrong world with wrong motives, wrong spirits, wrong emotions. Nós sabemos disto porque estamos vivendo em um mundo errado, com motivos errados, espíritos errados, emoções erradas. But Father, Thou knowest all these things, so we are so thankful that we have Jesus who sits at the right hand of the Majesty to make intercessions upon our confession that we are wrong. Porém, Pai, Tu conheces todas estas coisas. Então estamos tão agradecidos em termos Jesus, que está sentado à destra da majestade, para fazer intercessões sobre nossa confissão de que estamos errados. And He promised to forgive us, and we believe it and trust Him. E Ele prometeu nos perdoar, e nós cremos nisto e confiamos nele. Get glory out of the service today. Receba a glória do culto hoje. Circumcise every heart to hear the word and the lips to speak it, for we ask it in Christ's name. Amen.
Circuncide cada coração que ouve a palavra e os lábios que a falam, pois pedimos isto no nome de Cristo. Amém. In the book of the Ephesians, I wish to read these words. No livro de Efésios, eu gostaria de ler estas palavras. I just love to read God's Word. Eu simplesmente gosto de ler a palavra de Deus. Wherefore, the book, first chapter, beginning with the second 15th verse. Pelo que o primeiro capítulo do livro, começando com o segundo, versículo 15. Wherefore, I also, after I heard of your faith in the Lord Jesus and love with all the saints, Pelo que ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e a vossa caridade para com todos os santos, cease not to give thanks for you, making mention of you in my prayer. não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, That the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give unto you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos deu em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, the eyes of your understanding being enlightened, that you may know what is the hope of the calling and what is the riches of the glory of the inheritance of the saints, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da vossa vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. and what is the exceeding greatness of His power to usward who believe according to the working of His mighty power, E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, which He has wrought in Christ when He raised Him from the dead, and set Him at His own right hand in the heavenly places, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, far above all principalities and powers and might, dominion, and every name, not only in this world, but also in that which is to come, acima de todo principado e poder e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, and has put all things under His feet, and given to be the head over all things to the church, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas a constituiu como cabeça da igreja, which is His body, the fullness of Him that filleth all in all. que é seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. And then, over in the Gospels of St. Mark, or Luke rather, beginning about the 25th verse, E então, no Evangelho de São Marcos, ou melhor, Lucas, começando no verso 25, then He said unto them, O fools and slow of heart, to believe all things the prophets have spoken? e ele lhes disse: honestos e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Ought not Christ to have suffered these things and to enter into His glory? Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? And beginning at Moses and all the prophets, He expounded unto them all the scriptures and the things concerning Himself. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. And they drew nigh unto the village where they went. And He made as though He would have gone farther. What? E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. They constrained Him, saying, Abide with us, for it is towards evening, and the day is far spent.
And he went in and tarried with them. E eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. And it came to pass, as he sat at meat with them, he took bread and blessed it, and brake it, and gave it to them. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, abençoou e partiu e lhe deu. And their eyes were opened, and they knew him, and he vanished out of their sight. Abriram-se-lhe então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. May the Lord add his blessings to his word. Que o Senhor possa acrescentar as suas bênçãos à sua palavra. Enough scripture has been read till it would take us weeks and months to even halfway go to the context of this text. Lemos escrituras suficientes que até nos levariam semanas e meses para irmos à metade do contexto deste texto. But my subject this morning, our text is a mighty conqueror. Mas o meu assunto nesta manhã, o tema é o poderoso conquistador. And now we begin where we left off of the resurrection, where it proved what he was. E agora começamos onde deixamos na ressurreição, onde isto provou que ele era. There's many men who can make statements. Existem muitos homens que podem fazer declarações. There's been many philosophers in the world, Buddha, Muhammad, Confucius, many other great philosophers. Houve muitos filósofos no mundo, Buda, Maomé, Confúcio, muitos outros grandes filósofos. They've all made statements that they were great people, but death settled the question forever with them. Todos eles fizeram declarações que eles eram grandes pessoas, porém a morte decidiu a questão para sempre com eles. But never has there been a man outside of Christ who said, I have power to lay my life down and to take it up again, and could prove it. Porém, nunca houve um homem tirando Cristo que dissesse: Eu tenho poder para dar a vida e tornar a tomá-la. E pode provar isto. That's the one beautiful thought of Christianity even today, that as we speak of the gospel, we do not have to take a hearsay or a historical thing about it. Esse é um lindo pensamento no cristianismo. E mesmo hoje, que enquanto falamos do Evangelho, não temos que tomar um boato ou uma coisa histórica sobre ele. Because it can be proven right here this morning that Jesus Christ lives and reigns and is raised from the dead and is alive forevermore. Porque isto pode ser provado bem aqui, nesta manhã. Jesus Cristo vive e reina e ressuscitou dos mortos e está vivo para sempre. After 2,000 years, he's just as present as he was when he was walking in Galilee with his disciples. Agora, 2000 anos, ele está simplesmente tão presente como ele esteve quando ele estava andando na Galileia com seus discípulos. Doing the same thing, performing the same miracles, showing the same mercy, preaching the same gospel. Fazendo a mesma coisa, realizando os mesmos milagres, mostrando a mesma misericórdia, pregando o mesmo evangelho. He is not dead, but alive forevermore. Ele não está morto, mas está vivo para sempre. What happy hearts that ought to make Christian and be today, to know that it's not some curious philosophy that we're understanding, but it is the power of the resurrection of the Lord Jesus. Como o coração dos cristãos deve estar feliz hoje, em saber que não é alguma filosofia curiosa que estamos conhecendo, mas é o poder da ressurreição do Senhor Jesus. And as the great Saint Paul said in his days, being the only educated one among the disciples, Como o grande São Paulo disse em seus dias, sendo o único culto no meio dos discípulos, he said, I didn't come to you with the excellency of word or with the speech of man, that your faith would be trusting in such things. ele disse: Não fui ter convosco com sublimidade de palavras ou com palavras de homens, para que a vossa fé se apoiasse em tal coisa.
but that I come to you with the power and demonstrations of the Holy Ghost, that your faith would rest in God. Something to that order. Mas disse, mas fui ter convosco na demonstração do Espírito Santo e de poder, para que vossa fé descansasse em Deus. Algo assim. How we love that. Como amamos aquilo. And to know that the same thing that Paul preached in the days after the resurrection of Christ is just the same today. E em saber que a mesma coisa que Paulo pregou nos dias após a ressurreição de Cristo é simplesmente a mesma coisa hoje. And can be proven right here now, infallible proof that Jesus is alive today. E pode ser provado bem aqui, agora, provas infalíveis que Jesus está vivo hoje. What a marvelous day it must have been for Cleopas and his friends. Que dia maravilhoso deve ter sido para Cleófas e seu amigo. It was a beautiful Easter morning, the first Easter morning. Era uma linda manhã de Páscoa, a primeira manhã de Páscoa. Broken-hearted as they went along the road. Com o coração partido enquanto seguiam pelo caminho. The Bible said they were ignorant and unlearned men, his apostles was. A Bíblia diz, eles eram homens ignorantes e letrados, os seus apóstolos eram. They may not have known much about botany. Talvez eles não sabiam muito sobre botânica. They might not have known much about mathematics or algebra or anything of that sort of our modern education. Talvez não sabiam muito sobre matemática, ou álgebra, ou qualquer coisa desse tipo de nossa educação moderna. They might not have known much about that, but they knowed Him. And that's the main thing. Talvez não soubessem muito sobre aquilo, mas eles o conheciam. E esta é a coisa principal. To know Him is life. Conhecê-lo é vida. Remember that, Christian friend and sinner friend. Recorde disto, amigo cristão e amigo pecador. To know Christ is life. Conhecer a Cristo é vida. Many people go and they learn a catechism. Muitas pessoas saem e aprendem o catecismo. They think that's life. Elas pensam que aquilo é vida. Many people go and learn the Bible. They think that's life. Muitas pessoas vão e aprendem a Bíblia. Elas pensam que é vida. Many people know the doctrine of their church. They think that's life. Muitas pessoas conhecem a doutrina de sua igreja. Eles pensam que é vida. All those things are good. But to know Him personally as your personal individual Savior, that is life and that alone. To know Him. Todas essas coisas são boas. Porém, conhecê-lo pessoalmente como seu Salvador pessoal e individual, isto é vida. E somente isto, conhecê-lo. It's good to know your catechism. It's good to know your books. É bom conhecer o seu catecismo. É bom conhecer os seus livros. It's good to know your doctrine of your church. But all of that is the sideline. É bom conhecer a doutrina de sua igreja. Mas tudo isso é uma linha lateral. But to know Him is to know life. And to have life is to know Him. Porém, conhecê-lo é conhecer a vida. E ter vida é conhecê-lo. For he that heareth my words and believeth on Him that sent me hath everlasting life, and shall never come into condemnation, but pass from death unto life. Pois aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem vida eterna. E nunca entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Jesus made those statements. And those are words that after there's no more moon and stars, those still... Jesus fez estas afirmações, e estas são palavras que depois de não haver mais lua e estrelas, aqueles ainda... words will still be in effect, and just as powerful as it was the day that He spoke them. Aquelas palavras ainda farão efeito e serão simplesmente tão poderosas como elas foram no dia em que Ele as falou. His words cannot fail. Suas palavras não podem falhar. Now, if you will listen closely,
Agora, se você ouvir atentamente, On this Easter morning, as they went along, they were brokenhearted. nesta manhã de Páscoa, enquanto eles andavam, eles estavam com o coração partido. The man that they had trusted in, the one that they thought was going to be the Savior of Israel. O homem no qual eles haviam confiado, aquele que eles pensavam que seria o Salvador de Israel, The one that they had trusted to be the coming king had been miserably mistreated, dead, crucified, buried. aquele que eles confiaram que seria o rei, havia sido miseravelmente maltratado, morto, sepultado, And a seal put upon his grave with the daring of a Roman garrison to ever touch it, or the penalty of all Rome resting in it. e um selo havia sido colocado sobre sua sepultura com o desafio da tropa romana para que não se tocasse naquilo ou a penalidade de toda Roma cairia sobre ele. And if any man would break that seal, they'd be put to death immediately. E se qualquer homem rompesse aquele selo, ele seria imediatamente morto. Mary, his beloved mother, though she stood and seen him stripped down naked before the people, beaten to a pulp, Maria, sua amada mãe, embora ela estivesse ali de pé vendo, sem roupas, despido diante do povo, açoitado até a carne, bones in his hands parted by the cruel Roman nails, and all these things, os ossos de suas mãos partidos por cruéis cravos romanos, e todas estas coisas, and disgrace, and heard him screaming for mercy as he died, thinking surely that no man of that caliber could ever die such a death. e difamado, e o ouviu gritando por misericórdia enquanto ele morria, pensando com certeza que nenhum homem daquele calibre poderia morrer com tal morte. But God works all things together for the good. Mas Deus faz com que todas as coisas operem para o bem. He had to bring him that. Ele teve que se sujeitar àquilo. As I said this morning, how would you have confidence in your loved ones ever raising from the dead? Como eu disse nesta manhã, como você teria confiança que seus queridos ressuscitariam dos mortos? If we only had Enoch who was translated, Elijah who went home to heaven in a chariot, Se apenas tivéssemos Enoque, que foi trasladado, Elias, que foi para casa no céu em uma carruagem, if we only had them, we'd be miserable, but this man died. se apenas os tivéssemos, seríamos miseráveis. Porém, este homem morreu. He died until the sun knew he was dead. Ele morreu até o ponto em que o sol soube que ele estava morto. He died until the moon and stars knew he was dead. Ele morreu até em ponto em que a lua e as estrelas souberam que ele estava morto. He died until everything in earth and heaven knew he was dead, that he might die the death of every mortal that ever lived. Ele morreu até o ponto em que tudo na terra e céu soube que ele estava morto. Ele tinha que morrer a morte a cada mortal que já viveu. Because he died is because we live. Nós vivemos porque ele morreu. He died. Ele morreu. He was mistreated. Ele foi maltratado. He came into the world by the way of a barn, no place to lay his head when he come on earth. Ele veio ao mundo numa manjedoura. Não tinha lugar onde reclinar sua cabeça quando ele veio à terra. And he was so rejected by the people, he didn't have a place to die. E ele foi tão rejeitado pelo povo que ele não tinha um lugar para morrer. The earth refused him. A terra o recusou. And heavens couldn't have him because he was coming a sinner. Not with own sin, but with our sins upon him. E os céus não podiam recebê-lo porque ele estava vindo como pecador, não com o pecado próprio, mas com os nossos pecados sobre si. He is bearing the sins of the world upon him, so he was rejected in heaven.
Ele estava carregando os pecados do mundo sobre si. Ele foi rejeitado no céu. And the earth didn't want him, and they had to lift him up between heavens and earth and let him die outside of heaven and outside of the earth. E a terra não o quis. E eles tiveram que levantá-lo entre os céus e a terra e deixá-lo morrer fora do céu e fora da terra. What a Savior! Que Salvador! How could you turn down such a person as that? Como poderia você rejeitar tal pessoa como aquela? For modern theology or for the persons of people, when you know that you've got to stand in His presence in that day of judgment and give an account for your life. Por uma teologia moderna ou pela aparência das pessoas, quando você sabe que você tem que colocar em sua presença no dia do julgamento e dar conta da sua vida. God won't hold you responsible for being a sinner. Deus não te julga responsável por ser um pecador. He'll hold you responsible for rejecting the way out. Ele te julga responsável por rejeitar o caminho. You can't help being a sinner. You were born. Você não pode fazer nada quanto a ser um pecador. Você nasceu. Your nature is a sinner, but you can help it. Sua natureza é a de um pecador, mas você pode remediar isto. Jesus made the way for you. Jesus abriu o caminho para você. And there He was after seeing all of that. E ali estava ele, após ver tudo aquilo. And surely how could a person, thought Mary, that not knowing a man, E certamente como poderia uma pessoa, pensou Maria, que não conhecendo um varão. and I was packing water one day from the well, and the Holy Ghost spoke to me in a big light and said, that holy thing which shall be born of thee shall be called the Son of God. Eu estava carregando água um dia de um poço, e o Espírito Santo falou comigo em uma grande luz, e disse, aquele santo que nascerá de ti, será chamado Filho de Deus. How could God ever permit to see His own child hanging there, suffering, bleeding, twisting, dying? E como poderia Deus alguma vez permitir ver o seu próprio filho pendurado ali, sofrendo, sangrando, se retorcendo e morrendo? How could it be? Como poderia ser isto? They were looking at any time for Him to turn from the cross, pull His hands loose, and triumph over the enemies. Eles estavam esperando a qualquer tempo que ele saísse da cruz, soltasse as mãos e triunfasse sobre o inimigo. But they didn't realize if He did that, then we'd be less sinners this morning. Mas eles não sabiam que se ele fizesse aquilo, então seríamos pecadores nesta manhã. He had to do. Ele teve que fazer. They paid Him the greatest compliment than Pharisees did that crucified Him. Eles lhe fizeram o maior elogio. Aqueles fariseus fizeram que o crucificaram. They paid Him the greatest compliment He was ever paid when they said He saved others, but Himself He cannot save. Eles lhe fizeram o maior elogio que já foi feito, quando eles disseram, ele salvou a outros, porém a si mesmo ele não pode salvar. They didn't realize that if He saved Himself, He couldn't save others. Eles não sabiam que se ele salvasse a si mesmo, ele não poderia salvar outros. He had to give Himself in order to save others, and it was a complimentary to Him, them not knowing it. Ele teria que se entregar a fim de salvar outros, e era uma lisonja para ele que eles não conhecessem aquilo. They were guilty of putting Him to death. Eles eram culpados de colocá-lo à morte. But on Easter morning, when God proved above a shadow of doubt that something more than a philosopher died, something more than a prophet died, Mas na manhã de Páscoa, quando Deus provou sem sombra de dúvidas que alguém mais do que um filósofo havia morrido, alguém mais do que um profeta havia morrido. man today in modern theology tried to make him preaching the social gospel as just a philosopher or a good man or a fine scholar, a teacher. O homem hoje na teologia moderna tenta fazê-lo pregar um evangelho social apenas como um filósofo, ou um bom homem, ou um bom estudante, um mestre. He was more than a, Ele foi mais do que aquilo. he was God Himself made flesh among us.
Ele foi Deus, Ele mesmo feito carne no nosso meio. He was divine. Ele era divino. His blood did not come from any mortal man, but it come from the creative power of Jehovah God, his Father. And he was divine. Seu sangue não veio de nenhum homem mortal, mas ele veio do poder criativo de Deus, Jeová, seu Pai. E ele era divino. And he proved it when he broke the seals of death and rose on the third day. E ele provou isto quando ele rompeu os selos da morte e ressuscitou no terceiro dia. Here was many of the disciples all disheartened. Aqui estavam muitos dos discípulos, todos desanimados. Many things that come up in life just like we get ourselves. Muitas coisas tinham aparecido na vida, exatamente como nos encontramos. Along this journey, they were on the road home, going over to Emmaus. Cleopas and his companion, walking along the road. Nesta viagem, eles estavam a caminho de casa, isto para Emaús, Cleófas e seu companheiro, andando pelo caminho. And how little did they know on this beautiful first Easter morning that Jesus Christ was alive and among the people. E mal sabiam eles naquela bela primeira manhã de Páscoa que Jesus Cristo estava vivo no meio do povo. They thought he was dead. Eles pensavam que ele estava morto. And as they did then, so is it now. E como eles fizeram então, o mesmo é agora. Many people who really love Jesus fail to understand that he's right with us, living, resurrected here among us. Muitas pessoas que realmente amam a Jesus falham em compreender que ele está conosco, vivo, ressurreto, aqui no nosso meio. They teach it as a historical affair, as something, and it is a history. Eles ensinam isto como um acontecimento histórico de algo, e é a história. The Bible not only a history, but it's a prophet also. A Bíblia não é somente uma história, mas ela é profética também. He's not only dead, but he raised again. Ele não está simplesmente morto, mas ele ressuscitou. He died truly, but he rose again from the dead. Ele morreu na verdade, mas ele ressuscitou dos mortos. And there's many fine Christian people this morning who belong to fine churches who doesn't realize that Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. E há muitas boas pessoas cristãs nesta manhã que pertencem a boas igrejas, que não sabem que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. And is alive among us today with the same powers, the same principles, the same acts that he did when he was here on earth. E está vivo no nosso meio hoje, com os mesmos poderes, os mesmos princípios, as mesmas obras que ele fez quando ele estava aqui na terra. Little does people know that. O povo sabe pouco disto. And as they journeyed along on their way down to Emmaus, about a Sabbath day's journey, about a couple of miles, I guess, on their road down, walking along the side of the road, they were speaking of his death. E enquanto viajavam a caminho de Emaús, cerca de um dia de sábado de viagem, algumas milhas, creio eu, em seu caminho, andando ao lado da estrada, eles falavam da sua morte. I want you to notice. Eu quero que você observe. Just when they were speaking, oh, why could it ever happen? Exatamente quando eles estavam falando. Oh, por que isto foi acontecer? How could it ever happen to us? Como poderia isto acontecer conosco? We've left our church now to follow this man who we thought surely would be the... Nós deixamos nossa igreja para seguir este homem que pensávamos que, com certeza, seria o... While we seen him raise Lazarus from the grave, after he'd been dead 4 days, and how could a man that could raise a dead man from the grave ever die? Ora, nós o vimos ressuscitar Lázaro da sepultura 4 dias depois dele ter morrido. E como poderia um homem que pôde ressuscitar um morto da sepultura alguma vez morrer? But God works in his own way. Mas Deus opera do seu próprio modo. He just Ele apenas
just like a seed goes into the ground and dies and brings forth again. Exatamente como a semente vai para o chão e morre e brota novamente. Except the corn of wheat falls into the ground, it abides alone, says the Bible. A não ser que o grão de trigo caia no chão, ele permanecerá só, diz a Bíblia. So they was wondering, Então eles queriam saber. but while they were thinking on him, he appeared to them. Mas enquanto eles estavam pensando nele, ele apareceu para eles. And that's the way he usually comes to us. E esta é a maneira que ele geralmente chega até nós. When you usually find your greatest blessing, you housewives. Geralmente é quando você encontra sua maior bênção. Vocês, donas de casa. When the children's all gone to school and you're out by yourself washing the dishes or something. When you're running the sweeper on the floor or something. Quando as crianças saem para a escola e você está sozinha lavando os pratos ou algo. Quando você está passando pano no chão ou algo. When do you men? Quando vocês, homens, When you're sitting eating your lunch maybe by yourself and reading the Bible on the side. Somewhere where you're on your road going home in the car and you're meditating on it. quando você está sentado, almoçando, talvez sozinho e lendo a Bíblia ao lado, em algum lugar, quando você está a caminho de casa, no carro, e você está meditando nele. If we would let the thoughts of our heart and the meditations of our mind be upon Him, He would appear often to us. Se deixássemos os pensamentos do nosso coração e as meditações de nossa mente estarem sobre ele, ele sempre apareceria para nós. Amen. But the trouble, we're thinking about where we're going to make the next dollar and what we're going to do here, how this is going to be. Mas o problema é que estamos pensando onde vamos fazer o nosso próximo dólar e o que faremos aqui e como isto será. Jesus said all these things will be taken care of, but seek ye first the kingdom of God. Jesus disse, todas estas coisas serão acrescentadas, mas buscai primeiro o reino de Deus. But as they went along the road that morning, I can just see them. Mas enquanto seguiam o caminho naquela manhã, eu simplesmente posso vê-los. Oh my, Oh, que coisa! the greatest blow that ever happened to them. A maior desgraça havia acontecido com eles. Here they was on the road Aqui estavam eles a caminho. that left the church excommunicated for following him. Eles tinham deixado sua igreja, excomungados por tê-lo seguido. They thought surely he would do something triumph there at the grave. Eles pensavam que certamente ele faria algo, triunfaria ali na sepultura. Then they were taken from their church. They couldn't return to church anymore. Então foram tirados da sua igreja. Eles não poderiam voltar mais para as suas igrejas. And they'd be branded, mocked at, laughed at, made fun of. E eles seriam marcados, zombados, criticados, ridicularizados. That's the way a man does when he really sells out for Christ. Esta é a maneira que fica o homem quando ele realmente se rende a Cristo. He has to cut every shoreline to walk alone with Christ, him alone. Ele tem que cortar todas as amarras para andar sozinho com Cristo, somente ele. And men and women of this world who's ever amounted to anything are men and women who have predominantly taken Christ for their Savior and stood alone in their decisions. E homens e mulheres deste mundo que tiveram significado em alguma coisa, são homens e mulheres que predominantemente tomaram a Cristo como seu Salvador e permaneceram a sós em sua decisão. It'll be the same way with every man here this morning, or every woman, boy or girl. Será do mesmo modo com cada homem aqui nesta manhã, ou cada mulher, menino ou menina. If you ever wish to amount to anything, go forward with God. Se alguma vez você desejar significar alguma coisa, procure a Deus. Don't trust your church. Não confie na sua igreja. Don't trust your preacher, your rabbi, your priest, but stand alone in Christ Jesus. Amen. Não confie no seu pregador, seu rabino, seu padre, mas firme-se apenas em Cristo Jesus. The only way you can do it.
É a única maneira pela qual você pode fazer isto. Don't, Não. if you're here to be prayed for this morning to be healed, don't say, oh, if I can get to the up there to be prayed for, Brother Branham can pray for me, somebody else do this there. Se você está aqui para receber a oração nesta manhã, para ser curado, não diga, oh, se puder obter ali em cima para receber a oração. O irmão Branham pode orar por mim, outra pessoa fizer isto, aquilo, ou... Put your trust alone in Him. And know He raised from the dead and made the infallible promise, and it can never fail. Coloque sua confiança só nele. Fique ali. Saiba que ele ressuscitou dos mortos. Fez promessas infalíveis. E elas nunca poderiam falhar. God's Word. A palavra de Deus. You see it? Vê você isto? Notice. Observe. And as they went along thinking, He appeared to them and walked with them, and they didn't recognize Him. E enquanto eles seguiam pensando, ele apareceu para eles e andou com eles, e eles não o reconheceram. Well, there's been many times God's walked right with you and you didn't recognize Him. Ora, muitas vezes Deus tem andado bem ao seu lado e você não reconhece isto. Who kept you from that wreck the other day? Quem te guardou daquele acidente outro dia? Who did this? Quem fez isto? Who was it out there at the hospital when the doctor said, well, there ain't hardly anything more I can do, and you got well? Who did that? Quem lá no hospital, quando o médico disse, bem, não há nada que eu possa fazer, e você ficou bom? Quem fez aquilo? Where did it come from? De onde isto veio? You didn't recognize it, but it was His grace. Você não reconhece isto, por isto foi a sua graça. It was He that did this thing for you. Foi Ele quem fez isto por você. A little lady may be present now. Uma pequena senhora talvez esteja presente agora. I don't know. Eu não sei. She lives just across the street there. She should be present if she can get in, unless she's give some outsider her place. Ela morava do outro lado da rua ali. Ela estaria presente se ela pudesse entrar, a menos que ela tenha dado seu lugar a um visitante. Mrs. Reese. A senhora Riley. I remember the time that when I went down there at the corner when Mr. Andrews lived next door to me across the street. Eu recordo da vez quando desci ali embaixo na esquina, quando o Sr. Anders morava perto de mim, do outro lado da rua. And that man laughed at me on the corner when I went that night when she was laying there right across the street here, on the corner. E aquele homem riu de mim na esquina quando foi naquela noite, quando ela estava deitada ali, bem do outro lado da rua, aqui na esquina. That's where she lived when she was in sickness. Era ali onde ela morava quando ela estava enferma. And she'd been taken from up here on Silvercrest to die with TB. E ela foi tirada daqui para Silvercrest para morrer com tuberculose. And her lungs were all congested up. E seus pulmões estavam todos congestionados. When Miss Grace Weber, right second door here, first door above the church, was healed with TB, right in the same time. Quando a senhora Grace Weber, bem, a segunda porta aqui, a primeira porta acima da igreja, foi curada de tuberculose, exatamente no mesmo tempo. I believe I see the sister sitting here was healed with cancer, wasn't that but a skeleton when the doctor turned her down? Eu creio, eu vi a irmã sentada aqui, foi curada de câncer, não era nada a não ser um esqueleto quando o médico a desenganou. A miss sitting here with a pink flower on you. A senhora assentada aqui usando uma flor rosa. What, Weaver, is that right? Yes. Que Weaver, está certo? Sim. Several years ago, cancer went all through her, eating her up. Há muitos anos atrás, o câncer estava nela toda, comendo-a. Healed with cancer because the Lord showed a vision down her house and said, thus saith the Lord, you'll not die. Foi curada de câncer porque o Senhor mostrou uma visão
lá em sua casa e disse: assim diz o Senhor, você não morrerá. I baptized her here in this pool of water when I had to hold her, her arms wasn't over that big around. E eu a batizei aqui, neste tanque de água, quando tive que segurá-la. Seus braços não eram nem desta grossura. Here she is alive yet today, and that's been years ago. Aqui está ela, viva até hoje, e isto foi há anos atrás.